Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de fresamento CNC Comando Siemens 810D. Nessa aula, vamos tratar aqui das funções G2 e G3. Então, interpolação circular. Na aula passada nós falamos ali das funções RND e CHR. Então você deve lembrar que o RND ele provocava um arredondamento de canto na peça. Mas aqui nós queremos falar de arcos de círculos, ou até mesmo círculos completos, meio círculo, 3/4 de círculo. Então eu preciso de uma função específica, né? Então para fazer arco de círculo ou círculos completos, nós vamos precisar usar as funções ou G2 ou G3. Então entendendo assim, G2 ele vai produzir arco no sentido horário. E G3, arco no sentido anti-horário. Isso falando assim, né, de ponto 1 até ponto 2, né, onde eu comecei o arco até onde ele vai terminar. Então eu tenho que analisar o sentido do relógio. Então eu tenho que ter um ponto inicial absoluto, tenho que ter um ponto final absoluto, definir se ele é G2 ou G3 e programar o centro também, né? Então, o centro do raio, o centro do círculo, no caso, ele tem que ser programado uma distância do início do arco até o centro dele, no modo incremental, tá? E quando você for expressar essa distância incremental do início para o centro, essa distância ela deve ser programada distância x usando a letra I e distância y usando a letra J. Porque eu não posso ter dois valores x ou dois valores y na mesma linha de programa. Então, assim a gente tem que substituir, né? Então, quando for centro em x, a gente usa a letra I. Centro em y, a letra J. E lembrar que essas distâncias até o centro, elas são no modo incremental, né, do início para o centro do arco. Aqui eu tenho um modelo de peça que mostra isso, né? Então você veja assim, ó, aqui ó, mostra ponto início do arco, lá ponto fim do arco. Início de arco e fim de arco são programados, coordenadas no modo absoluto, normal. Agora, onde começou? Aqui, início. Então, de início para centro, eu tenho que ver em que eixo que está dando essa distância aqui. Nesse caso aqui, do início para o centro, eu estou olhando no eixo Y positivo. Eu não posso ir lá no programa e colocar essa distância para o centro em Y positivo. Eu tenho que substituir pela letra J. Então, o centro aqui ele vai ter uma distância J positivo. Nesse caso, 20 milímetros, que é o valor do próprio raio, né? Aqui está tudo alinhado, então eu consigo entender que eu vou ter um valor J20 do início até o centro, porque a distância está no eixo Y positivo. Então, como é que fica isso lá na minha programação? Então, eu tenho aqui ó, o início, o cabeçalho do nosso programa, uma fresa de 12, número da ferramenta, a rotação, posicionamento fora da peça, Z0, que é o início no topo do material, um incremento de 5 décimos. Com o G41, ele está encostando no canto da peça, onde está o ponto 0, e a primeira coordenada em linha reta foi de Y20. Então, nós vamos voltar lá no desenho para ver que a ferramenta encostou aqui nesse canto e partiu em linha reta no eixo Y absoluto 20. Até aí, normal, né? Agora vamos ver o que acontece na próxima linha. Então ele escolheu o G3. Então o G3 por quê? Porque ele está vendo que esse arco, se eu girar o ponteiro do relógio do início para o fim, eu vejo uma situação de anti-horário. Então, o anti-horário usa esse G3. Com o G3, ele disse que vai ocorrer uma mudança do eixo Y20 para o Y60.
onde o x vai continuar zero, tanto no começo como no final do raio. Então, não é necessário programar, né? Se eu vou partir de x0 e vou terminar em x0, eu posso omitir o x0 aqui. Então, G3, o y mudou de 20, ponto inicial, para 60, ponto final absoluto, e a distância do início até o centro, J20. Né? Lembrando, por que J20? Porque eu tenho uma distância incremental do início até o centro. Ah, mas por que não é Y20? Porque eu não posso programar 2Y na mesma linha. Então, eu uso a letra J como distância de início ao centro do arco em Y positivo. Continuando o nosso programa. G1, então, se eu estava num G3, agora eu vou para G1 porque eu preciso de uma linha reta no eixo Y. Eu vou sair do Y60 e vou até o Y80, como aparece no desenho aqui, né? Então, eu estava parado aqui, em Y60, percorri essa linha reta e cheguei no Y80. Deixando o G1 ligado, na próxima linha, eu vou trabalhar o X até 40. Vamos ver lá no programa. Então, na próxima linha, eu tenho aqui, ó, continua G1 e o X foi para 40. Agora, apareceu um outro arco de círculo. Então, eu estou na situação, ver o sentido do relógio aqui também é anti-horário. Ele programou um G3. No G3, depois do G3, ele tem que dar o ponto final desse arco absoluto. Então, vamos somar. Absoluto, 40 mais 15 do raio aqui, né? Porque são duas vezes o raio que ele vai abrir aqui. 40 mais 15, x70. Então, tá aqui, ó. G3, x70. E o I, ele está dizendo que é 15. Por que I? Porque agora a distância do início para o centro é no eixo X. E X a gente substitui pela letra I, quando estamos nos referindo a centro de arco. Então, do início para o centro, incremental, uma distância de 15 milímetros. Então, I positivo 15. Aí fica pronto, no caso, G3, X70 e 15, ele faz aquele arco ali a 180 graus, uma meia-lua, né? Continuando o nosso programa, aqui eu tenho uma linha reta, G1, onde ele vem até o X100. Mas como é que eu sei que é X100 aqui? Porque eu tenho uma cota 125, onde eu vou reduzir o raio de 25, chegando em X100. Então, está lá no meu programa, G1, o X foi para 100. G1 porque é linha reta, né? Agora eu tenho um arco no sentido horário. Então, se eu olhar o relógio aqui da sentido horário, vou ter um G2, né? O eixo X, ele não vai mudar. Ele tem X100 aqui, lá no ponto final ele também tem X100. Então, o que vai mudar é o eixo Y. Ele vai partir de Y80 e vai terminar no Y30. Então, dá para ver bem aqui no meu programa. Ó. Ele partiu do Y80, ele termina no Y30. G2, Y30, J menos 25. Por que o J é menos agora? Porque ele está olhando do início do arco para o centro em direção Y negativo, incremental. Então, Y negativo, nós trabalhamos J menos, a letra J. Então, a distância é 25, por causa do raio, ficou J menos 25. Então, a linha do programa, G2, arco horário, termina em Y30 e faz um centro de arco com J menos 25. Na sequência, eu tenho uma linha reta, G1, eu vou sair aqui do X100 e vou para X90. Onde é que aparece a cota X90 aqui? Né? Não tenho essa cota no meu desenho. Mas basta eu somar a cota 68 aqui embaixo, mais o raio de 22, 68 mais 22 dá 90. Então, eu estou saindo de X100 e indo para X90 numa linha reta. Foi assim que apareceu o nosso programa, né? Então, G1, X90. Na sequência, ele vai abrir um G3 e vai para X68.
Então dá para ver aqui, ó, abriu o G3, porque o arco é no sentido anti-horário, foi para o X68, que é o ponto final, Y8. Onde é que está a cota do Y8 aqui? Eu não tenho cota no desenho, mas a cota 30 diminuindo 22 vai sobrar 8 absoluto aqui, que é o ponto final. Então, X foi para 68, Y8, e aqui ele mostra uma distância olhada do início para o centro, para o lado de baixo incremental. Então, o eixo Y-, usando a letra J como centro de raio, fica J menos a distância, que é 22. Então, o nosso programa ficou G3, X foi para 68, Y8, J menos 22. Agora eu tenho uma pequena linha reta aqui, de um ponto no outro, eu estou no Y8, eu ligo G1 e vou para Y0, que é a base da peça, né? O ponto 0 aqui. Vou para Y0 e depois vou para X45. Então vamos ver isso lá no programa. Então eu fui para Y0, G1, linha reta, foi para Y0, depois na cota X45. Agora o que vai acontecer? Abrindo um arco de círculo, eu tenho a situação aqui anti-horário, G3. Ponto final vai bater aqui nessa cota 15, então G3, X15. Isso tem que aparecer lá no programa, né? Então tá ali, ó, G3, X termina em 15. Y não mudou, começou em 0 e terminou em 0. Aqui ele diz que o I é menos 15. Vamos lá no desenho, vamos ver por que o I é menos 15. Nós temos uma abertura aqui nessa parte da peça que me mostra a diferença de 45 para 15, fica uma abertura total 30. Metade de 30 é 15, né? Se ele está olhando do início para o centro, o lado X negativo, incremental, quer dizer que eu vou programar I negativo. Então fica I menos 15. E da onde ele tirou aquele J 10.165? De onde saiu esse valor milesimal aí, né? Então nós vamos ver aqui no desenho o seguinte. Eu tenho um raio de 18.12 que acaba se transformando aqui nessa linha de hipotenusa, né? Então eu tenho uma hipotenusa aqui 18.12, formou-se um triângulo, e eu tenho um cateto aqui que é 15. Então, hipotenusa 18.12, cateto 15, eu consigo descobrir o valor J, que ele está olhando do início para o centro, em Y mais. Então, fica J mais. Eu vou ter que descobrir esse valor, por que deu 10.165. Então, tem um cálculo que a gente faz olhando assim, né? Eu tenho a hipotenusa aqui, que é aquele raio, né, 18.12. Aqui é aquele cateto de 15. E eu preciso descobrir esse cateto aqui. Então, fica assim, ó, usando a fórmula do Pitágoras, a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos cateto ao quadrado. Na calculadora, 18.12 ao quadrado menos 15 ao quadrado é que apareceu aquele valor de 10.165. Então, um caso desse aqui, eu tenho um centro deslocado, onde eu vou ter valor de I e valor de J, né? Dá para ver que nas outras situações eu tinha um alinhamento, aqui eu só precisei do J, aqui eu só precisei do I, aqui só foi o J, nesse caso aqui também só o J, mas aqui, como o centro ficou deslocado, ele acabou tendo que olhar para o lado I menos e para o lado J mais. Então, por isso que o nosso programa ficou com aqueles valores ali, né? G3, X posição final absoluta 15, I menos 15, J 10.165. E para finalizar o programa, G1, X0. Existe outra maneira de você trabalhar também, né?
As funções I e J, elas podem ser substituídas pela função CR igual, descrevendo o valor do raio a ser inserido na peça. Então, eu posso usar o I e J e também existe a função CR, que quer dizer centro do raio. Então, aqui o I e J é modo linear e o CR é polar, né? Então, vamos ver como é que fica usando o CR. Então, a nossa programação lá ficaria a mesma, né? Só que na hora de programar aqui, como lá, por exemplo, foi usado o J20 para descrever o centro do raio. Então, ficaria o mesmo efeito eu programar G3, Y60, CR igual a 20. Então, o comando sims aceita o CR no lugar do J. Na situação G3, X70, CR igual a 15, a gente usou um I15 lá, né? Então, pode ser substituído pela função CR. Aqui no G2, a gente usou um J menos 25, que foi substituído pelo CR igual a 25. Com certeza, você vai achar mais fácil a função CR, né? Aqui, naquele caso, a gente usou aqui do X68, Y8, um J menos 22. Interpretando usando a função CR, ficaria CR igual a 22. Faz o mesmo efeito. Já no caso daquele arco que tem centro deslocado, o CR tem que ser colocado o valor do raio negativo, porque ele é um raio que passou de 180 graus. Então, só existe essa regra para o CR. Até 180 graus, o valor fica CR positivo. E maior que 180, o CR tem que ser inserido com o valor de raio negativo. Então, nós temos as duas maneiras de programação, né? Vamos voltar lá na nossa pecinha. Então, eu posso programar aqui usando o J, I ou então centro de raio com o CR. Aí você consegue definir esses raios. E agora vamos ao simulador, né? Então, na simulação aqui vou mostrar passo a passo no início. Vou ampliar um pouquinho a peça. No lado esquerdo inferior, aqui mostrando as coordenadas passando na tela, né? Ferramenta, rotação, aproximação. E aqui nós temos a fresa posicionada no plano 0 em Z, topo do material. Incremento de 5 décimos, G41 encostou no material, como sempre, né? Então eu tenho aqui como mostrar que a fresa encostou somente ali no material. Primeira coordenada Y20, aí ele abre aquele G3 lá. Então ele fez aquele G3 indo para Y60 com J20. J, posição do início para o centro, né? Quer dizer, Y positivo, J positivo. E aí ele vai fazer a usinagem do contorno, mais um raio lá, 180 graus. G3X foi para 70 e 15, quer dizer que ele usou uma distância até centro do raio de 15 milímetros em X positivo e positivo 15. E assim ele vai no contorno. Agora um G2, onde ele fez esse arco, sentido horário, terminando em Y30, e um J olhando do início para o centro, J menos, porque é Y menos, né? J menos 30. Continuando a peça, então ele vem fazendo os raios aqui. Aquele raio deslocado no centro, então ele vai entrar ali, vai fazer aquele raio deslocado e termina a peça, né? Aqui teve I e teve J. Pode ver que o centro dele ficou deslocado. Então, terminou a peça aqui. Se eu deixar continuar a usinagem, claro, ele vai aprofundando esse contorno, né? Ele vai, a cada passada que der, meio milímetro, ele vai aprofundando até chegar no Z final. Então, uma experiência agora, eu vou mostrar para vocês
eu vou substituir as funções j, i e j pela função cr. Então, aqui, onde era j20, eu vou apagar e vou colocar cr igual a 20. Onde eu tenho aqui i15, eu vou colocar cr igual a 15, que é uma função que vai substituir o i e o j, né? Aqui eu tinha j menos 25, vou substituir por cr igual a 25. Onde eu tenho j menos 22, eu vou substituir por cr igual a 22. E aquele arco de círculo que estava deslocado, eu tinha i e j. Então, aqui eu tinha um raio de 18,12, eu vou tirar o i e o j, vou colocar a função cr igual menos 18,12. Então, você deve lembrar que lá na explicação, aquele arco ali, aquele último arco de centro deslocado, ele tem o centro deslocado e ele está com mais de 180 graus. Então, a regra diz que eu tenho que colocar o sinal negativo no CR. Então, veja que eu mudei todo o programa, tirei os valores de I e J e coloquei CR igual. Vou ver o efeito disso agora na programação, né? Então, veja que a peça não mudou nada. A peça continua exatamente igual quando eu fiz com I e J e agora usando a função CR igual. Uma vez programado corretamente, né? Então, arcos até 180 graus, igual esses dois aqui, pode usar o CR com o valor do raio normal. E quando ele passar assim de 180 graus, você tem que colocar CR igual menos o valor do raio. Então, aqui ele vai até a profundidade, acho que de 11 milímetros ali, e vai parar de usinar, né? Então, veja que o contorno ele ficou exatamente o mesmo, tá? Terminou, tá? Então, termina aí a simulação mostrando para vocês que dá para usar o I, J ou a função substituta, que é o CR igual. E assim encerramos aí mais uma explicação, mais uns códigos aí, né? G2, G3, para arco de círculo. Até a próxima aula, deixo um abraço a todos e vamos continuando aí na programação.